Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje vai tratar de um assunto que interessa você, estudante, vestibulando, futuro universitário. Vamos falar sobre o Enem, vamos introduzir algumas dicas aqui, tanto de saúde, quanto também da parte de psicologia, da parte de educação, para você fazer uma segunda prova agora nesse domingo, uma ótima classificação. Mas é claro, teremos um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Hoje o meu convidado é super especial, diretamente do IABC, o professor Rony Everson. Ele é especialista em produção de texto, coordenador, formador da área da redação da UCOB, produtor de conteúdo para o site Brasil Escola, proprietário do Instituto RESP, que é a Escola de Redação. Professor Rony, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse podcast. Obrigado, Raíra, obrigado pelo convite, assim, é uma satisfação estar participando desse projeto, assim, conhecia já de fama o seu projeto, parabenizar, tá, assim, pela sua expertise aí, por trabalho que você vem desenvolvendo, e espero que possa contribuir aí para os alunos, né, para as famílias também que estão envolvidas nos processos seletivos, seja Enem, seja vestibular. Nosso papo vai ser bem bacana aí, falando um pouco disso. Obrigado pela oportunidade, tá? Professor Rony, fala um pouquinho pra gente da sua carreira profissional. Beleza, vamos lá, né? O pessoal diz assim que professor, ele meio que nasce professor, né? Você é meio que fisgado por esse dom aí. Então, assim, eu costumo dizer que a minha carreira como professor começou já na escola. Eu tinha uma certa facilidade ali em algumas matérias, né? Principalmente matérias na área de humanas e língua portuguesa, e aí eu ajudava a professora sempre, terminava ali a aula, e eu ajudava meus alunos e tal, até tirava uma granazinha ajudando os alunos. E aí começou dali o meu interesse pela docência, sabe? Desde o ensino médio, eu comecei a me interessar pela docência, e aí, quando foi ali no terceiro ano, eu vi que o curso de licenciatura iria assim, me ajudar muito, assim, no desenvolvimento como ser humano e tal, e também na parte profissional, e aí eu fiz, né, fui aprovado ali no vestibular da Universidade Federal de Goiás, no curso de letras, fiz a minha licenciatura, depois fiz o bacharelado na área de estudos literários, segui aí estudando também especialização, e foi isso, né, foi o interesse por sala de aula, assim, é muito desafiadora o papel de professor hoje, né, mas é uma função que eu me sinto muito feliz, e principalmente, assim, ajudar assim, as pessoas ao sonho, objetivo, a atingir objetivos e tal. Então, o meu interesse foi desde pequeno, desde cedo eu já tinha vontade já de estar em sala de aula lecionando. Assim, é um sonho bem antigo. É engraçado você falar isso, porque também, do meu lado, como docente, também fiz pós-graduei em docência universitária, e essa questão de ensinar as pessoas também é de mim desde pequena. Eu nunca esqueço que quando eu estava na quinta série, eu pedi para um professor meu de história para dar a matéria. Então, eu ensinava os meus colegas de turma inglês. Minha mãe, né, que é professora de inglês, é formada em letras em inglês por vários anos. E essa docência, meu pai também foi professor de matemática da UFG. Então, assim, a docência tá desde pequenininha me acompanhando. Parece que é um dom, eu também amo ensinar as pessoas, parece que é algo tão prazeroso, eu faço por amor. Gosto da minha área, formada em enfermagem, mas eu me encontrei na parte da docência. Ensinar me dá um prazer de ver que as pessoas gostam da metodologia na qual eu estou ensinando, transmitindo conhecimento. E é tão gratificante você ver o retorno, professora, muito obrigada por todo aquele ensinamento, por todo aquele conhecimento, me ajudou. Ajudo minhas alunas de técnico em enfermagem para concurso, muitas vezes ler editais do que é para fazer ou não e tal, procurando as melhores maneiras para estudar. E eu acho que isso deve acontecer com você, porque é gratificante a gente ver o aluno tendo um feedback positivo, ver os nossos alunos sendo aprovados e classificados, seja em concurso ou seja também no Enem.
Eu costumo dizer assim para os alunos em sala, e até mesmo em casa, eu falo, olha, se chegar o momento em que entrar em sala de aula, para mim, for apenas, digamos assim, um ganha-pão somente, né? É claro que a gente, como professor, diferente do que muitos pensam, a gente trabalha também para ganhar, né? Para sustentar a família, para ter os ganhos e tal, né? Mas, realmente, essa parte que a gente tem a oportunidade que a educação nos dá, que é influenciar vidas, né? Influenciar pessoas. A gente sabe que tem professor que a gente carrega, depois de muitos e muitos anos, a gente carrega no coração ali que o professor fez por nós, o que ele viabilizou como sonho, né, para a gente. Então, assim, eu sempre digo isso, que quando a motivação está em sala de aula for apenas a parte financeira, é melhor você falar, então vou desistir, vou pegar o boné, vou para casa, vou descansar, porque acredito realmente que a educação, através da educação que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, melhorar a situação do nosso país, também ajudar a pessoa a ter, assim, oportunidades, né? Então, eu acho que além de apenas uma profissão, realmente é uma missão, e para a gente que é cristã, né, para as pessoas que têm princípios, a gente costuma dizer que é um ministério, né? O ministério que nós temos aqui na Terra, né? Então, eu sou muito grato pela profissão. E, Rony, vamos introduzir aqui. Vamos pegar uma introdução para pessoas que não conhecem, porque todo mundo fala Enem, 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 mas vamos explicar na íntegra o que é o Enem, qual que é o objetivo desse exame. Show de bola. Então, eu achei, cara, assim, de verdade, achei muito bacana você dar oportunidade para nós da educação e estar falando no seu podcast, porque, assim, eu vi lá alguns, né, vi alguns podcasts seu, o pessoal da área da saúde, o pessoal da área da psicologia, o pessoal da área da teologia, e você dá oportunidade para nós da educação em falar aqui para esse público, nesse momento, que eu acho um momento tão, assim, oportuno, né, porque nós estamos na semana que separa as duas provas do Enem, né, o Enem é desmembrado em duas etapas, digamos assim, né, e para quem é pai, para quem é mãe, aí deve estar ouvindo falar muito, né, para quem é pai que está no... Com certeza. Já tá no... Não aguenta mais ouvir falar Enem, Enem, Enem. É isso mesmo. É um bombardeio de informações sobre o Enem agora nesse período. Então, para os pais que já têm filhos no ensino médio, já mais ou menos ouve falar e tal. Para você que é mãe, para você que é pai, que o seu filho já está ainda menor, vai chegar esse período e tal, vai chegar o momento que vai bater na sua porta aí esse assunto Enem, né? E eu costumo dizer assim que quanto mais a família ela é informada sobre a importância desse processo seletivo e o aluno vai passar por esse processo, né? A família consegue preparar melhor esse menino, né? Consegue preparar melhor esse indivíduo para que ele consiga assimilar melhor a prova. Porque a prova do Enem, só explicando especificamente a importância da prova, né? O Enem é o exame nacional, ele é feito para os alunos que querem ingressar no ensino superior, né? Seja nas universidades federais, mas também nas universidades privadas. Hoje, boa parte das universidades privadas, ela tem uma parceria com o governo federal, e o aluno consegue desconto, ele consegue alguma bolsa, ele consegue até, a depender da nota que ele tira no Enem, essa nota que ele tira, ela serve como ingresso também no ensino superior privado, e também pode desenrolar em bolsa e também em desconto. Então, por isso que é importante que o aluno, mesmo que ele... o meu curso ele vai ser numa faculdade X, não é uma faculdade particular, faculdade federal, né? Uma faculdade estadual, ou então pública, de maneira geral pública, né? É importante fazer a prova porque ele pode ter essa oportunidade. Então, todos os alunos, quando chegam no ensino médio, ele acaba meio que sendo envolvido com essa prova do Enem. O material didático que as escolas têm, as aulas que os professores ministram, elas sempre têm como pano de fundo preparar o aluno para essa prova. E aí, essa prova, ela é feita geralmente no mês de novembro, na primeira e segunda semana de novembro. É uma prova de 180 questões, Raíra. Nossa. 180 questões. Eu falo que eu pergunto isso porque, assim, na minha época de... Gente, eu não sou velha, tá? Tenho 32 anos, tá bom? Não sou tão velha assim, tá bom? Mas na minha época de ensino médio, o Enem era só uma avaliação. Não valia como ponto para o ensino superior. Então, eu fiz o vestibular normal. Só depois, quando eu entrei eu consegui passar no segundo semestre de 2009. E foi quando, em 2009, pelo que eu estava lendo, que o ponto do Enem valia para entrar dentro da educação superior.
Isso mesmo, isso mesmo. Até, eu não tenho, acho que 2009, 2008, o Enem era um processo mesmo era mais ou menos um mecanismo para que o governo soubesse como é que estava o nível do aluno e tal. É como se fosse, hoje na faculdade, tem o ENAD, né? Acho que é o ENAD. O ENAD é o Isso. exame que você faz no ensino superior para avaliar o nível da faculdade. Quando você vê aquela propaganda dizendo assim, foi nível nota 5 no MEC, a faculdade tem nota 4 no MEC, essa escala de 1 a 5, ela vai ser dada para a faculdade a partir da prova do ENAD, né, que vai só, assim, a função dessa prova é avaliar como é que está o ensino naquela instituição. O Enem tinha essa mesma função. O Enem ele servia como se fosse um termômetro para saber como é que estava, para o próximo ano investir em mais aulas em tal área, etc, etc. Aí, quando chega ali no ano de 2008, 2009, aí o Enem ele deixa de ser apenas um processo puramente avaliativo e ele se torna um processo seletivo para que o aluno, para que ele entre na universidade, para ele conseguir entrar na universidade, ele tinha que tirar uma boa nota no Enem. E daí para frente, aí foi loucura. Aí nós estamos aí há mais de 10 anos, né? Isso. Quase que 15 anos envolvidos no Enem, que é um processo seletivo, aí ganhou muita importância, os alunos, eles se preparam durante todo o ensino médio para fazer essa prova, que é uma prova com 180 questões, 90 questões no primeiro dia, mais a redação, e 90 questões no segundo dia, que são questões de ciência da natureza e matemática, e aí fecha a prova ali com 180 questões. É uma prova bem cansativa mesmo, sabe? E, Rony, ao longo da sua experiência, ao longo da sua carreira como educador, qual o erro que você percebe que é praticamente comum dos candidatos ou dos futuros candidatos que você vê pós-prova ou antes da prova? Qual que é o erro mais comum que você percebe? Sim, eu sempre digo isso em sala para os alunos, sabe? Deus me abençoa, assim, eu sou realmente um privilegiado, sabe? Atualmente eu trabalho em 3 escolas, são 3 escolas de redes diferentes, né? Trabalho na rede adventista de ensino, trabalho também na União Evangélica, na Associação da União Evangélica, e trabalho em alguns cursos preparatórios. E nessas 3 redes, assim, o que nós percebemos? Apesar de serem de perfis de indivíduos diferentes, até o nível, eu diria assim, financeiro é um pouco diferente dessas instituições, mas é interessante, Raíra, que o erro, por mais que sejam pessoas de perfis diferentes, parece que os erros são os mesmos, né? Assim, parece que eles são e tal, até talvez a falta de instrução mesmo. Acho que as escolas falham muito nesse sentido, né? De explicar para o pai, para que o pai também tenha noção do que o filho dele o filho dele está sendo submetido, né? O que eu percebo de problemas pré-prova, assim, quando se trata do Enem? Até pensando na saúde mental do aluno, até pensando na participação da família e tal, né? Eu digo assim, que um dos segredos que eu fui notando com o tempo, vendo os alunos que foram bem-sucedidos, assim, que conseguiam, ser bem-sucedido é o aluno conseguir tirar uma média boa, que não precisa ser a melhor média, mas uma média que ele consiga entrar na faculdade que ele tem vontade. Pode ser uma faculdade federal, pode ser uma faculdade particular, pode ser um curso de medicina, pode ser um curso de licenciatura, tanto faz, né? Cada um tem ali a sua meta de vida, né? Mas, assim, um dos erros que muitos melhor dizendo, né? O acerto que todos têm os alunos, eles começam a se preparar com antecedência, né? Por exemplo, é muito importante o aluno fazer o Enem nos 3 anos do ensino médio. Ele começa no primeiro ano, ele faz a prova, e a prova do primeiro ano é a mesma prova para todo mundo. Mas é claro que no primeiro ano, ele vai fazer aquela prova com menos pressão, né? Porque ele está indo lá só para sentir a prova. Então, ele faz a prova ali, ele sente como é que é a questão do tempo, ele consegue sentir qual é a matéria que ele teve maior dificuldade, ele ganha a experiência de estar ali submetido a 5 horas e meia, ali sentado, né? Fazendo a prova com seus concorrentes. Aí ele faz no segundo ano novamente, e aí quando chega no terceiro ano, ele já está melhor preparado, ele tem vivência de provas, né? Então, um dos erros que eu percebo no pré-prova é isso, é tipo o aluno, ele não ter essa consciência, e a família entra muito nesse sentido aí, né, de dar o suporte para o aluno, dar o aconselhamento para que ele vá no processo e fazendo a prova e sentindo e se familiarizando com a prova. Então, uma das falhas que eu vejo é isso, é o aluno deixar tudo só para o terceiro ano, e aí, geralmente, a parte psicológica ela fica muito pesada, porque aí é uma prova muito importante, é a primeira vez que ele faz a prova, tem toda essa pressão, geralmente o aluno, ele sente. Você falando dessa questão da parte preparatória, Enem, me veio uma correlação aqui do lado materno.
Porque uma gravidez, ela dura 9 meses. Então, eu tenho 9 meses para um preparo de fazer o quartinho do bebê, de ver o que eu posso ser como mãe. Um preparo, assim, tecnicamente psicológico, porque nós pais não temos... a criança não vem com uma nova instrução. É difícil educar uma criança, mas, assim... você já tem um preparo psicológico do seguinte: opa, daqui 9 meses vai ter uma criança aqui dentro da minha casa. Então, você falando sobre essa comparação de sempre estar fazendo o Enem no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro, justamente para não fazer somente no terceiro e vir a pressão psicológica de ser uma surpresa. Porque realmente, isso aí é comprovado com relação agora para a parte biológica. A parte psicológica, ela é muito afetada nesse quesito de passar numa prova. Essa pressão, ela afeta muito. Eu falo isso porque quando eu fui fazer o cursinho, para poder, cursinho preparatório, eu tive um colega de turma, eu nunca vou esquecer isso. Eu tive um colega de turma que estava há 6 anos tentando passar, não existia o Enem na época, tentando passar para medicina na UFG. E eu falei para ele, falei assim, fulano, ele tinha a condição de entrar por cotas raciais e também por ter já estudado a vida inteira em escola pública. Mas ele queria da forma universal. Então ele queria daquele jeito. O nível que ele já estava ali do cursinho, ele mesmo já podia dar aula de física, já os professores sentar e ele dar aula. E eu perguntava pra ele, falei assim, fulano, por que você não consegue passar? Porque ele era muito inteligente, mas assim, muito inteligente. Ele, Raíra, eu simplesmente sentava na hora da prova, me dava um branco. Bate o nervosismo, me dá o branco. Justamente essa pressão psicológica, aí eu entro num quesito uma questão da minha especialidade, que é parte de cicatriz. Aí nasce uma cicatriz psicológica e emocional. Uma frustração, onde que eu não passei na prova, eu não consegui fazer, e a gente vê candidatos, alunos, adolescentes, né? Porque agora, biologicamente falando, é até uns 21 anos, 24 anos de idade. Então, você vê candidatos frustrados por não ter conseguido realizar uma prova que ele se preparou, e ali nasce uma cicatriz. Então, isso que você falou de os candidatos se prepararem na formação do ensino médio total, ela é tão importante porque não vai ser uma novidade. Não é algo, porque já vai ter conhecimento, já sabe a quantidade de questões que já sabe o tempo que tem que ser realizado, então não vai ser algo tão pesado como se ele fosse logo de cara já no terceiro ano. Eu preciso passar. Se eu não passar, eu vou... isso aí também entra parte da família. Se eu não passar, meu pai e minha mãe vai ficar chateado comigo, porque meu pai tá pagando, minha mãe tá pagando pra mim, e já tá gastando dinheiro comigo, com questão de cursinho, com preparação. Já pagou essa prova, já fez isso e fez aquilo. Então, acredito que chega toda essa pressão ali. Então, se ela for, digamos assim, picadinha ou desmembrada durante o ensino médio, essa dica que você deu deles fazerem tanto no primeiro ano, quanto no segundo e no terceiro, quando eles fizerem no dia mesmo do terceiro ano, que é para poder passar, vai ser mais tranquilo. Sim, eu concordo. Assim, acho que o que eu percebo, assim, Raíra, e realmente concordo muito com o que você disse, é que, às vezes, o que falta é a inclusão da família mesmo, sabe? Assim, o preparo da família. Muitas vezes a família, muitas vezes não, predominantemente a intenção é ajudar, né? Só que se ela não for informada sobre o que é ajudar nesse processo, acaba sendo a família aquela que mais, digamos assim, pressiona ou dificulta para o aluno, né? Então, o que eu percebo é isso, assim, acho que precisa muito, é por isso que é importante um programa como o seu, que fala aí a mães e a pais, para que os pais tenham essa conscientização de que, olha, você pode sim ajudar seu filho no processo seletivo, mas como? Dando para ele a oportunidade de fazer essa prova desde o primeiro ano, né? Outro fator importante também que o pai precisa entender, não é natural, assim, não é natural
o aluno terminar o ensino médio e já entrar na faculdade. Isso não é natural, assim, não é uma coisa automática. O que acontece predominantemente é o aluno terminar o ensino médio, aí ele passa um ano, às vezes, estudando em casa, até para ele descansar um pouco da rotina de 12 anos, sei lá quanto tempo estudando, então ele para, ele descansa um ano ali, né? E aí, a partir dali, ele pode ser melhor avaliado. E aí, muitos pais, nessa pressa, às vezes, o filho de fulano passou, já no primeiro ano já está fazendo a faculdade dele, cadê você? E ele não entende que cada menino tem o seu próprio tempo, né? E é importante, até o filho do fulano lá que passou, saiu do ensino médio esse ano, e ano que vem já começa a faculdade, a longo prazo, pode ser que ele se dê bem, mas ele também há a possibilidade de chegar ali e ele cansar cedo, né? Dele ter ser submetido a uma pressão grande e tal. Então, eu creio que falta informação para os pais, para a família, para que a família seja esse suporte aí, não só financeiro, mas também esse suporte psicológico. O esgotamento seria um esgotamento mental. Não só emocional, mas esgotamento mental. Eu acabei de terminar o colegial, terminei o colegial e logo de cara já dou de cara com a faculdade, com a profissão que eu vou viver a minha vida inteira. Perfeito, perfeito. E é isso, Rony, que eu queria até te perguntar. Nós temos uma nova agora, assim, foi discutida, né, uma nova resolução de que, assim, que os alunos agora de ensino médio iriam estudar somente com relação à profissão. Vamos supor, eu decidi que eu vou fazer medicina, então eu vou estudar matérias de medicina. Decidi que eu vou fazer a parte de exatas, então eu vou estudar só a área de exatas. Como educador e opinião pessoal, você acha que existe preparo para isso? Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu me formei aos meus 22 anos. Formei com 22 anos, entrei na faculdade com 18 para 19, formei com 22. Depois que eu formei, aí eu parei assim, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Você formou em enfermagem, você vai direto para o hospital trabalhar de enfermeira. Não! Quando eu formei em enfermagem, eu fiquei 2 meses desempregada. E o meu processo de carreira foi muito por QI, do que indica. Então, a família toda, minhas tias, uma técnica de enfermagem, a outra enfermeira. Então, assim, o que eu fiz ainda quando eu estava no meu cursinho preparatório? Isso pode ser uma dica. Não sei, eu como docente, eu falo isso muito para quem está fazendo o ensino médio ou que é pré-vestibulando. Se você tem o sonho de ser um engenheiro, vá ver alguém com a realidade. Por quê? A realidade da teoria, ela tem um abismo de diferença. Então, quando eu formei enfermagem, eu tive a convicção de que era enfermagem no meu pré-vestibular, porque eu passei, através com a minha tia, eu passei um plantão. Fiz um plantão com ela. Foi uma noite vendo como que era a rotina de enfermagem sem ser enfermeira. E eu vi ali, e foi na maternidade. Foi numa maternidade. Hora que ela falou, e aí, filha, você tá preparada? Tia, eu amei enfermagem. Então, assim, o que eu muitas vezes recomendo? Estudar medicina é lindo e maravilhoso, ser cardiologista, ser neurologista. Ok, você conhece, tem alguém da sua família que para você ver a realidade? Meu sonho é trabalhar com robótica. Ok, você conhece alguém que trabalha na área para você saber da realidade? Porque, vamos ser sinceros, Rony, eu não sei você, mas na minha faculdade, a teoria foi maravilhosa, linda e maravilhosa. Depois que eu formei, que eu fui ver a realidade, por mais que eu tive os meus estágios dentro do hospital, a parte toda bonitinha, a realidade ela é dura. Tem certas realidades que precisam ser apresentadas. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para aquele que está visando uma carreira, seja de um engenheiro, seja de um professor, de um educador, seja da parte biológica, seja da profissão que você almeja para a sua vida. Tenta encontrar uma pessoa
que trabalhe na área para você conhecer a realidade e ter a convicção de que é aquilo realmente que você deseja para a tua vida. Por quê? Quando eu formei com 22 anos, depois eu fiquei 2 meses sem trabalhar, mas depois eu me ingressei. Só que eu fui para o lado do campo da estética. Então, eu trabalhei na área de enfermagem, fui para a área de cirurgia plástica e me encantei. E 12 anos, só que agora eu entrei numa fase em que eu amo lecionar, docência, ensinar as pessoas. Tive a minha experiência de campo, tive a minha experiência como docente dentro de campo de estágio, ensinando os técnicos em enfermagem. Trabalhei na parte como coordenadora de estágios, liberação, enfermeira de papel, digamos assim. Então, eu vi que na minha área da enfermagem era mais amplo do que eu imaginava. Não era, formei enfermeira, já vou direto para o hospital. Não tô tirando a questão de quem quer forma em enfermagem, já quer ir direto para o hospital, ok. Mas forma, tem tanta... A educação é muito ampla, a parte da docência é ampla, a parte das biológicas é ampla, das exatas, humanas, é tão amplo os cursos que muitas vezes a gente forma achando que vai ser exatamente aquilo que a gente vai viver para o resto da vida. Sendo que quando você depara com uma realidade que eu não esperava, que era, por exemplo, formei, peguei meu diploma, você é novinha, você é muito novinha. Obviamente, já fui direto para o hospital e eu queria trabalhar. Mas você é muito novinha, você tem 22 anos, não tem experiência, porque a experiência de estágio dentro do hospital não vale como experiência profissional. Então, foi assim, por mais que desde o meu primeiro semestre da faculdade, que eu estava lá no hospital, fazendo pronto atendimento, ele não vale para a carreira profissional. Então, quando eu formei, você é muito novinha, não tem jeito de eu te dar vaga, experiência e tal. Aí eu me questionava, eu ficava, poxa vida, como que eu vou ter experiência profissional se a pessoa não me dá essa experiência? Então, o mercado de trabalho, ele é muito duro nessa linha. E eu, como docente, eu vejo uma linha muito tênue nesse quesito de assim, determinar eu vou ser isso. E a pessoa, ela estudar exatamente só aquilo que ela quer. Eu quero ser um físico, então eu vou estudar só as matérias de física. Eu quero ser um advogado, então eu vou estudar só as matérias de advogado. Minha opinião, eu acho que seria muito arriscado fazer isso como enfermeira, como mãe, como profissional da área. Eu acho muito arriscado funilar algo que pode ser que lá na frente, às vezes a pessoa queria ser advogada, mas lá na frente ela deu uma reviravolta, virou odontóloga. Ou então, lá na frente era um engenheiro civil, mas que deu um giro, não de 360 graus, porque você gira do ponto de partida, mas de 180, precisou virar um físico, e assim por diante. Particularmente, eu acho muito arriscado. Qual que seria a sua opinião? Não, realmente é muita coisa assim, para a gente poder debater a partir da realidade da educação no nosso país. Eu realmente concordo. Assim, se nós formos observar dentro da realidade do Brasil, né, a gente tem que sempre pautar isso, a educação no nosso país, a gente percebe assim, que talvez a falha ela nem esteja tanto no aluno chegar ali, igual você pontuou, né? Eu cheguei ali com 20, com 18 anos, 22, eu tinha ali algumas dúvidas com relação ao meu futuro, né? Talvez a dificuldade não é o aluno decidir com 16 ou 18 anos, porque, assim, se a gente for observar, as práticas internacionais, os países, né? Você pega Estados Unidos, Japão, boa parte da Europa, os alunos eles já entram no ensino superior nessa idade também. Tipo, 15, 16, até 18 anos é quando eles entram no ensino superior. Então, ou seja, as práticas dos países de primeiro mundo, a prática é essa, né? Os alunos,
inclusive não tem, em alguns não tem o processo do vestibular, ele vai montando a nota dele, né? Ele vai escolhendo matérias desde ali do ensino no final do fundamental para o médio, ele vai escolhendo as matérias, e quando ele chega com 17, 18, ele já está com uma grade formada para ir para a área em que ele tem aptidão. Então, assim, isso acontece nos países. Se o pessoal fazer uma pesquisa rápida, vai perceber que nesses países mais desenvolvidos, é normal essa prática. O aluno chegar ali com 16, 17, 18 e já escolher a profissão dele. Esse é um ponto, né? Então, essa é uma realidade. Agora, então, olhando sob essa perspectiva, eu falo, por que o nosso país não pode também tentar fazer isso, né? Você falou exatamente o ponto. Países desenvolvidos. É aqui que é o recorte problemático. Porque, peraí, no Brasil nós estamos ainda estamos em desenvolvimento, eles chamam de país emergente e tal, né? Então, mas aí a gente não precisa, eu penso que a gente precisa tentar inventar a roda. É só olha então, como é que eles fazem lá para o menino chegar com 15, 16, e ele escolher a profissão dele, já vir formando na área dele, chegar e escolher. E a gente tem, na porcentagem de dados, uma quantidade menor de alunos lá que evade, né? Porque esse é um fator também, quando a gente vai debater ensino superior, é importante esse fator da evasão escolar. Recentemente, Raíra, até fiz uma redação com alguns alunos aqui do internato onde eu moro, em ABC, que o tema era evasão escolar no ensino superior. E é louco, porque dá quase 50%. O dado que a gente tinha recente era 48% dos alunos no Brasil que entram no ensino superior, quase 50% evade. Ou seja, ele chega, começa a estudar e depois ele vai embora. Ele não fica para terminar o curso, né? Agora, o porquê disso? Alguns é por questão financeira, alguns é questão de acesso, e alguns outros é porque ele não tem essa simpatia pelo curso. Agora, em contrapartida, tem aqueles outros 50% que termina, que vai e termina e tal. Nossa, Acredito Desculpa te interromper, mas você falou uma coisa tão clara. No meu primeiro semestre da faculdade, nós éramos em 50 alunos. Eu formei com 26. Quem chegou no final foi 26 pessoas. Caramba, muito pouco, né, cara? Interessante, muito pouco. É um fenômeno, isso é uma realidade. Assim, no Brasil, nós temos dificuldade do aluno terminar o ensino médio, quando ele entra no superior, boa parte sai da escola, da faculdade. Aí os outros 50% até forma e tal. Muito bem. Então, assim, acredito que o debate ele deveria ser focado nem tanto, é a minha opinião, tá? Tipo assim, a minha visão de educação do lado de fora aqui, né? Deveria ser mais lá atrás. Como é que eu vou ir preparando esse aluno para que ele tenha condições de já cedo ter pelo menos noção dessa aptidão dele, né? Desse mais ou menos talento, desse lado que aflora nele, dessa vertente. E o novo ensino médio, aí só para te dar uma tranquilizada, e também para os pais que estão aí, o novo ensino médio ele foi revogado. Não foi revogado, mas agora, nesse ano, já foi assinado já um documento por esse governo atual que o novo ensino médio ele se tornou facultativo. Ou seja, aqui todo aquele processo que a gente passou de mudança, e agora o aluno, a partir do segundo ano, ele pega a matéria só da área, acabou de ser mudado, e o pessoal voltou atrás. Né? Voltou atrás por quê? Acredito por ter tido essa constatação, que nós estamos muito distante ainda daquilo que os países desenvolvidos fazem. Eu, Rony, pessoalmente, eu acho que deveria continuar, sabe? Eu acho que o novo ensino médio ia demorar um pouco pegar no tranco ali e tal, mas depois de um tempo, nossos alunos teriam essa maturidade, até mesmo porque, quando a gente pensa assim, o aluno vai fazer matérias a partir do segundo ano, mais na área dele. Mas ele não perdeu, se vamos pegar 12 anos de estudo, de 12 anos, teve 2 anos que ele estudou especificamente matérias na área em que ele teria aptidão. Ele não deixou de estudar matemática, português, história no 6º, 7º, 8º, 9º, primeiro ano e metade do segundo. Foi só o final que a ideia do novo ensino médio era, olha, vamos te levar mais para uma área que você tem mais aptidão e tal, mas foi revogado também, tá? Já é um problema que já foi meio que resolvido, né? Aí agora ficou facultativo. As escolas que tiverem interesse podem usar o molde do novo ensino médio, e as escolas que perceberem que a realidade dela não abarca esse projeto, ela pode voltar para o ensino tradicional. É assim que está. Vamos falar um pouquinho agora dessa próxima prova que vai vir agora dia 12. Que dica, como educador, você pode dar para aqueles que vão fazer agora essa prova agora dia 12? As dicas de preparo. Maravilha. A primeira dica que eu tenho para você fazer a prova é esquece essa prova. Aí não, mas aí esquece a prova, tá? A primeira coisa é esqueça essa prova.
eu falo isso para meus alunos todo dia, eu falo, agora esquece essa prova. Por que eu digo isso assim? Na brincadeira, mas é tipo, eu costumo dizer assim, olha, durante todo o ano, ou todo o ensino médio, você estudou para fazer a prova. Não vai ser essa semana agora que vai fazer muita diferença. Na verdade, se o aluno começar a pegar assim, vou estudar e tal, a tendência é ele, inclusive, bater ali em segurança. Eu digo assim, ó, a prova de domingo agora, para quem está por fora, é uma prova com 90 questões, são 45 questões na área de ciências da natureza, que a ciência da natureza basicamente são as matérias de química, biologia e uma parte da matéria de física. Aí as questões são com essas matérias, são transversais, né? São as 3 matérias dialogando em 45 questões. Então, são 45 questões de ciência da natureza, que é física, química, mais um pedaço de biologia, né? E mais 45 questões de matemática. E, enfim, né? Eu tenho até medo de falar, porque matemática nunca foi. Matemática comigo também não funciona. Então nós estamos juntos aí, tá? Porque meus amigos que são de matemática, meus amigos, o Raíra fala, olha, você que fala nisso, é por isso que o pessoal bloqueia, tem que falar bem da tal. Eu falo, tá bom, vou tentar falar, mas é questão de trauma de infância que eu não consigo, né? Vai me perdoando aí, meus amigos de matemática, tá? Sim, matemática. Pô, tá, faz bem, vai lá. Então, Raíra, são 45 questões de matemática, né? Então, vão ser 90 questões. O aluno vai fazer isso ali das 1h30 até as 6h30 da tarde, tá? Então, ele tem esse período. A prova é feita no mesmo lugar em que ele fez a prova 1, tá? É a mesma sala, é o mesmo lugar, o horário de entrada é o mesmo. Ele tem meia hora a menos porque não vai ter redação, né? Se não me engano, meia hora a menos, nesse que não vai ter redação. Eles dão um tempo a mais para a redação que foi agora na semana passada, né? E assim, para a família que está ouvindo e vai ter esse filho fazendo no segundo dia do Enem, de verdade mesmo, eu acho que o que você tem que fazer é incentivar ele a meio que esquecer a prova, sabe assim? Ó, relaxa, vá assistir um filme ali, uma série, se for revisar algum conteúdo, revise conteúdo, digamos assim, fácil, né? Por exemplo, o cara, ele vai fazer matemática. Se você quer revisar matemática, que você revise o conteúdo que você domina. Olha, eu domino, sei lá, eu domino trigonometria, sei lá. Então, vai ver esse conteúdo, porque aí você vai ter segurança para chegar na prova bem. Porque se você usar essa semana para ver conteúdos que você não domina, a tendência é você não saber fazer, ter dificuldade e você ir perdendo a confiança. Aí você chega na hora da prova com bastante dificuldade, tá? Então, a sugestão que eu dou é tranquilo, relaxa, é só colher os frutos do domingo. E se você realmente é muito ansioso e quer estudar, então que estude conteúdos mais fáceis que você domina para que você chegue bem na prova. Porque, Raíra, o Enem tem esse problema, tá? Você não pode errar questões fáceis, viu? Errou questões fáceis, a sua nota despenca, né? O Enem tem essa peculiaridade aí. Você tem, por exemplo, tem as questões que são médias, questões fáceis e questões difíceis. As questões fáceis, se o aluno erra, a nota dele cai muito, né? Já as questões difíceis, se ele errar, ela não é vista como muito problemática, que a nota é o tal da TRI, que é a teoria de resposta ao item, mas é uma coisa meio complexa, mas vai fazer o Enem, não erre questões fáceis, porque se você erra as questões fáceis, a sua nota despenca. As questões fáceis têm que ser acertadas, as médias acerte de maneira mediana também, e as difíceis, se você errar, não tem tanto prejuízo, não. E uma das dicas que eu particularmente dou no quesito saúde procure dormir bem, no mínimo, vá dormir cedo, descansa a cabeça. Uma das recomendações, isso foi neurologicamente comprovado, que estudar um dia antes da prova traz um desgaste cerebral, as sinapses neurais não fazem uma correlação e acaba você não tendo a realização da prova de forma eficaz. Alimentos, procure na sua alimentação, antes de você realizar a prova, não almoce, como vai ser a 1h da tarde, não almoce, evite a proteína carne vermelha. Por quê? A digestão da carne vermelha, ela demora um pouco mais, exige mais da parte circulatória e da parte digestiva
para fazer a quebra desse alimento. Então, procure alimentos mais saudáveis, procure estar cuidando da sua imunidade, evite aqueles, obviamente, que têm mais de 18 anos, evitar o álcool, né? Porque o álcool também é prejudicial na hora de realização da prova. Se hidrate bastante. Uma das recomendações que eu faço é no quesito de você fazer alimentos ricos em nozes, sementes, castanhas. As nozes, ela é benéfica para o nosso sistema nervoso central no quesito da parte de desenvolvimento, conexões sinápticas e na parte de você memorização. Então, se alimente de oleaginosos, não em grande quantidade. O que eu sempre recomendo para as minhas alunas que vão prestar algum concurso ou vão fazer a realização de alguma prova. Tenta sempre encontrar o equilíbrio. Então, se for hidratar, não se hidrate muito. Alimentação equilibrada. Dê preferência à carne de peixe, dê a preferência à carne de frango, grelhada. Tá? Então, antes de você fazer uma realização de uma prova, tome todos esses cuidados, descanse, evite conflitos familiares, porque isso interfere também na prova. Isso é muito importante também para nós pais. A minha tá com 5 anos de idade, mas assim, é um preparatório. Eu espero que Jesus volte antes de fazer a realização de prova, mas eu deixo um recado para você, pai, para você, mãe. Você, pai, você, mãe, que sustenta o teu filho, que você é um profissional liberal, que você é autônomo. Você já passou por essa prova. Você sabe o que o seu filho está realizando. Você já passou por um processo vestibular. Então, se você já passou por esse processo, tenha mais compreensão. Dê o acolhimento. Não coloque uma pressão sobre o seu filho ou sobre a sua filha ou sobre seus filhos que não há necessidade. O mais importante é que ele saiba que você tem orgulho dele, que ele saiba que se ele não passar nessa prova, na realização dessa prova, vocês vão estar ali acolhendo. Então, eu dou um recado aqui especificamente aos pais. Acolha seus filhos de forma o toque físico e também de forma psicológica. Porque acalmar, receber o apoio do pai e da mãe numa realização de uma prova importante que determinará o futuro do seu filho é muito importante. Então, não coloque uma pressão desnecessária sobre o seu filho que não há necessidade. Aconselhe, acolha. Se ele precisar de um colo, dê o colo. Se ele precisar, pai, mãe, assista um filme aqui comigo, assista. Então, tente tranquilizar o seu filho. E você, futuro candidato, coloque que essa prova não determinará a tua vida por completo. É apenas uma prova. É apenas uma prova. O que determinará é a sua capacidade de aprendizado. O que determinará a sua vida é a capacidade de você acolher e absorver. Se determinado assunto você não consegue mais absorver, pare. Não exercite mais o seu cérebro da capacidade que ele teve naquele momento. Não tente alimentar o seu cérebro se você está cansado mentalmente ou se você já chegou num nível ali que você não consegue absorver novas informações. É o seu corpo pedindo, eu preciso de descanso. Eu preciso que você pare. Eu falo isso, Rony, porque assim, cada um de nós tem uma metodologia de ensino. Faço comparações entre eu e meu irmão. Quando nós temos 8 anos de diferença. O meu nível, eu sou o tipo de pessoa que não consigo me concentrar. Se eu estou, por exemplo, me preparando para uma prova, coisas à minha volta eu não posso ter. Eu tenho dificuldade de concentração. Então, o que eu fazia na época da faculdade para realizar as provas da faculdade? De manhã, eu estava dentro de campo de estágio no hospital. À tarde, eu tinha as aulas. De noite, que eu chegava ali por volta das 6h30, 7 horas, eu já tomava banho, já jantava e ia dormir. Mas eu acordava 3 horas da manhã para poder estudar. Por quê?
as pessoas, meus pais e meu irmão estavam dormindo, não tinha interferências, mas era a minha maneira de aprender. Cada pessoa tem uma maneira de absorver a situação, mas uma coisa que eu sempre coloquei dentro de mim, o que eu percebi ao longo da carreira, principalmente também com as minhas alunas em técnico e enfermagem, não adianta você forçar o seu cérebro a absorver uma formação se você não descansou, se você está com problemas familiares, se você não se alimentou bem. Eu percebo que não é um fracasso, mas há uma frustração quando elas não conseguem absorver. Nosso corpo precisa de descanso, o cérebro precisa de descanso. Então, eu vejo que isso é muito importante para a realização dessa prova. E vamos falar a verdade, é uma prova. Os pais, né, eu sempre digo isso, assim, que os pais, eles têm que estar envolvidos com os filhos nesse período da vida, que é um período de muitas decisões, né? E quando os filhos, eles têm nos pais até a gente que está ali na linha de frente, com o professor, lidando com o aluno todos os dias, a gente vê bem claramente a diferença entre o aluno, que é aquele que os pais dão o suporte, que fala, olha, fica tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar, e o que você escolher, a gente vai estar para te apoiar, vai estar para te orientar também, o que é o melhor caminho, porque os pais são aí para isso também. A diferença do aluno em sala de aula nesses exames, né? Então, acredito que esse é o caminho mesmo, assim, né? A família está envolvida e dá o suporte para esse menino, porque realmente é mais uma prova, né? E ele vai passar por outras provas também durante a vida e tal, e a vida segue, né? A vida segue e, com certeza, assim, eles vão galgando e vai evoluindo, e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Deus tem um tempo para cada coisa, né? Deus tem um tempo para... E, Rony, vou fechar essa caixinha agora dos candidatos, vamos abrir agora uma particularidade aqui como docente. Pós-pandemia, vamos falar a verdade? O que você, como educador, percebeu da saúde mental na pós-pandemia? Eu acho que esse assunto da escola do pós-pandemia, acredito que ele precisa ser debatido muito mesmo, de maneira séria, né? Porque eu estou ali na linha de frente, estou em sala de aula e falo assim, Raíra, é notável, assim, é muito clara a diferença que era a escola, era a relação professor-aluno, era a relação professor-pais antes da pandemia e depois da pandemia. Assim, mudou muito, muito mesmo, e mudou para pior. Assim, a visão que eu tenho é que mudou para pior, sabe? Em qual sentido? Nós temos hoje alunos que estão com muita dificuldade com celular, assim, muita dependência mesmo. Alguns professores têm a avaliação, mas esse aluno aí, ele é meio que à toa e tal, mas o que eu vejo é que realmente eles são dependentes, né? Assim como também, para nós que somos os docentes, a leitura que eu faço é que, assim, o período pandemia, ele foi muito, muito duro, foi muito pesado, né? E acredito que as escolas, de maneira geral, precisam pensar em estratégias para recuperar esse profissional. Eu fiz um estudo recentemente, cara, até não é um estudo brasileiro, mas a Folha de São Paulo foi quem divulgou aqui no Brasil, falando sobre isso, sobre assim, a previsão que até em 2040, no mundo todo, e o Brasil é um do perfil que isso vai ser potencializado, a gente vai ter um colapso de profissionais da educação, sabe? A tendência é essa, que os profissionais de educação, eles meio que entrem em extinção, né? Por quê? Porque a rotina de trabalho fora de sala de aula, a rotina de trabalho dentro de sala de aula, naquele corpo a corpo com o aluno, em muitas situações, talvez ali a insensibilidade da parte administrativa e de gestão em todas as esferas, isso tem sobrecarregado muito o profissional da educação. E aí, o que nós percebemos? É que há uma quantidade grande de profissionais na área da educação que eles estão saindo mesmo, migrando, tá indo embora para outra área. Muitos estão trabalhando de Uber, outros estão buscando uma segunda graduação, outros estão, assim, buscando o empreendedorismo, né? E tem aquela outra parcela que está afastada, né? Que estão sendo afastados pela questão psicológica, né? E a constatação que a gente chega
é que foi o período pandemia, né? Que pandemia realmente foi muito cansativo, Raíra, para os professores, sabe? Foi muito cansativo, foi muito maçante, então tem sido dias difíceis, né? Conversando com professores ali no dia a dia, a gente vê que é uma situação bem difícil e as famílias, elas podem também, digamos, ser suporte para o professor, né? Entender a situação do professor nesse momento e a gente precisa debater isso, sabe? Eu acho que lugares como, espaços como o seu aqui, eles são importantes para que as pessoas elas saibam o que está acontecendo também dentro do espaço da escola. E hoje eu digo para você, o espaço da escola, o espaço escolar é um lugar que tem tido dificuldades com professores bem adoentados, sabe? Adoentados mesmo, é uma situação difícil, assim, quase que de saúde pública mesmo, sabe? A percepção que eu tenho, a impressão que eu tenho é essa, sabe? Eu acho que o que você falou, isso tem um impacto tão forte, porque um educador que não está com a saúde mental alinhada, digamos assim, nós temos sérios problemas na educação, no futuro da nossa nação. Eu vou colocar nação. Não, isso desdobra, né? Isso desdobra, assim. Se nós formos analisar, claro que é uma discussão até um pouco mais profunda, né? Minha ideia não é ficar filosofando muito, você percebeu que eu sou bem... Mas, assim, sendo bem racional, eu sempre falo isso nas palestras que eu dou, às vezes, para professores, falo assim, sendo bem racional, pessoal, vamos ser aqui honestos. Historicamente, no Brasil, é meio duro o que eu vou dizer aqui, tá? Mas a gente pode se despir das vaidades e a gente pode ser, assim, racional e honesto para constatar a realidade e, a partir da realidade, a gente conseguir fazer intervenções para que modifique para o futuro, né? Mas aqui, qual que é a realidade? A realidade historicamente, as pessoas que foram para a docência, no cômputo geral, a mão de obra, ela nunca foi muito qualificada. Essa é uma realidade, isso é uma realidade. É engraçado que é a única mão de obra que forma todas as outras. O que é contraditório, assim, você entende que talvez o fracasso do nosso país, ele começa por aqui, né? É por aqui, né? Em qual sentido? Assim, ó, nós temos, no cômputo geral, os profissionais que vão para a área de educação, eles não eram bons alunos. No geral, não eram. A gente tem que ser honesto com isso. Assim. Eu não estou dizendo que o aluno não. Assim, os alunos bons, puxar aí na sua cabeça. É claro que, quando eu falo isso para os professores das minhas palestras, eles falam, mas eu era exceção. Eu falo, engraçado, todo lugar que eu vou, todo mundo é exceção. Aí, estão falando com quem, então, né? Uhum. Mas, assim, despindo da vaidade, sendo, assim, honesto, o que acontece? Os melhores alunos das salas, eles não eram professores, assim. As mentes brilhantes das escolas brasileiras, eu vou puxar aqui na minha escola. E olha que a minha escola, com todo respeito, assim, respeito muito, eu sou fruto da educação pública, estudei a vida toda na escola pública e vim para a faculdade pública também, eu sou fruto da educação pública, mas a verdade é que a realidade é que as escolas públicas não são, ainda tem que evoluir muito, crescer muito na qualidade acadêmica. Eu mesmo, na escola pública, quando eu estudei a minha vida toda, eu era um aluno, assim, um aluno mediano. Na matéria, talvez, literatura e português, eu me destacava um pouco, mas não era um aluno brilhante. Por quê? Os alunos brilhantes, Raíra, isso é o Brasil, tá? Os alunos brilhantes, os alunos pensantes, eles não viram professores. Eles vão ser médico, eles vão para enfermagem, eles vão para psicologia, eles vão para engenharia. Aí, quem fica para a docência, predominantemente, quem fica para a docência são os alunos que eram alunos medianos ou os alunos que eram alunos que tinham muita dificuldade. E aí vem para a docência quem? Porque é mais barato o curso de letras, curso de pedagogia, outros cursos, e aí esse cara ele vem para a faculdade. A faculdade, às vezes, com essa relação de mercado, ela não exige muito desse profissional, e aí você vai para... Quem vai para a sala de aula, geralmente é esse indivíduo, e ele vai formar os cidadãos, entende? Então, aqui está um dos problemas. Vou ser bem honesto, esse é um dos problemas. Agora, por que esses alunos brilhantes, eles nunca se interessaram pela docência? Primeiro, pelo fator financeiro, né, que nunca foi uma profissão assim, muito rentável, apesar de que hoje eu digo, assim, nossa situação hoje é bem melhor. Assim, eu digo que, não estou dizendo que é o ideal, tá? Acredito que o professor deveria ganhar muito mais, né? Mas o pior já passou. Hoje a gente vai olhar a média salarial do professor e você consegue viver relativamente bem em sala de aula. Então, assim, a questão financeira melhorou bastante, mas ainda não é ideal. Tanto não é ideal que quem vai virar médico
tipo, o aluno tá lá, ele é o melhor aluno da sala, e você fala, que curso que você quer fazer? Ele fala, eu quero fazer medicina. Geralmente, às vezes, pode ter o interesse ali pela aptidão, mas geralmente é pelo fator financeiro. E quando um aluno brilhante, olha que loucura isso, Raíra, eu bato muito nessa tecla. Quando um aluno brilhante em sala de aula, ele fala que ele quer ser professor, o primeiro a desmotivar ele é o professor. Fala, mexe com isso não, você tá doido? Mexe com isso não, mexe com isso não, vai ser médico, você tem perfil de médico. Isso? Demais. Isso é uma realidade, assim. Isso é uma verdade, já é antiga, foi praticada no passado e hoje ainda é. Se tem um aluno brilhante em sala de aula, você pode ter certeza de 10 professores, vai ter uns 2 que vai dizer, não, vai mesmo, vira professor, mas o resto vai dizer, não, mexe com isso não. Você é muito inteligente, você tem que ser médico, você tem que ser... Teve uma pessoa na nossa humanidade que foi considerada um aluno péssimo, e é o nosso físico Albert Einstein, né? Brilhante. Sim, tem esse foi detalhe. Foi considerado o pior aluno da sala dele. Foi considerado o pior aluno. Físico brilhante. Pelas dificuldades que ele tinha, né? Mas o Einstein é 1 em 8 bilhões, né? A gente não dá para se basear na exceção, né? A gente tem que ir pela regra, né? Em regra, o aluno que tinha dificuldade na escola, ele também vai ter dificuldade como profissional, entendeu? Ele vai ter ali as dificuldades. Então, o recorte que nós fazemos, o panorama, é que a educação talvez não tenha tido tanto êxito, começando daí, né? A mão de obra realmente tem alguma limitação, o status social, ele também não é muito bem quisto pela sociedade, e agora nós tivemos o agravante da pandemia, né? Então, a pandemia fez com que tivesse muita pressão sobre o professor naquele período, porque as escolas não podiam parar, tinha que ter toda uma resposta para a sociedade, para os pais e tal. Os pais não aguentaram a pressão, a pressão do pai ter que ficar com o menino dentro de casa, ele falou, não dou conta não, vocês têm que pegar esse menino o mais rápido possível aí. Eu tinha 3 aqui em casa, não sei como é que é. Eu tenho 3 filhos, né? Ou seja, a gente tem que dar um jeito, tem que se virar, né? Mas aí tudo isso veio, querendo ou não, corroborou para a situação do professor. E você falou no começo, né? O que você acha, Rony, da situação do professor pós-pandemia? Realmente, eu acho que tem sido uma situação difícil, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, debater mais sobre isso, para que a gente consiga soluções, porque a tendência, eu acho que é a longo prazo, e o pessoal meio que dando uma desistida, alguns indo fazer outra coisa e tal. E não pode, né? Não pode, porque a educação é ministério. Tem que vir gente boa para ser educador, tem que vir gente de ponta, tem que vir gente animada, tem que vir pessoas que têm a noção do que é educação, que talvez seja o único espaço em que você vai realmente formar um cidadão ali com princípios éticos, com princípio moral, com princípio, inclusive, até assim, divino, porque não, né? Nós da educação científica, nós temos princípio, então, assim, nós precisamos de educadores mesmo, pessoas que vejam a educação como um ministério, né? E talvez, se continuar nessa pegada, a gente tenha dificuldade. Isso que você falou é tão importante, o educador, ele tem um papel tão importante no quesito de responsabilidade sobre, não somente as pessoas, realmente, o que você falou é verdade, uma missão. Eu falo isso por um exemplo que eu tive dentro de sala de aula. Dando aula sobre saúde da mulher, eu tive que entrar sobre a violência doméstica. Então, entrando nesse assunto, conversando com algumas alunas e tal, e eu falando como que era o programa Saúde da Mulher dentro do SUS e tal, entrei nessa parte da violência doméstica, em questão de denúncia e tal, como que a mulher que sofre isso, como que judicialmente ela é amparada, enfim, toda essa situação. E daí, depois que eu terminei a aula, eu recebi uma mensagem. Olha só a responsabilidade, Rony. Ela virou pra mim e falou o seguinte, falou assim, professora, acho que uns 10 dias depois de eu ter dado essa aula. Professora, eu queria só te avisar e te agradecer, porque o que a senhora falou dentro de sala de aula me deu coragem para denunciar o meu parceiro que eu estava sendo violentada, a denunciar, estou sob proteção da justiça, e o que a senhora falou me deu forças para poder tomar essa situação pelo bem dos meus filhos e da minha saúde e vida. Aí, na hora que eu li a mensagem, Rony, eu fiquei assim, estado de choque. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. O que eu falei
como um conselho, serviu para alguém tomar uma atitude. Eu falei, Senhor, me capacite. Eu preciso de sua sabedoria. Porque é muito grande a responsabilidade nossa do que a gente fala dentro de sala de aula. É o que você falou, é uma missão, transforma vidas. E daí eu virei para ela e falei, fulano, olha, eu fico triste por você ter passado por essa situação, mas eu fico feliz de você ter tomado esse posicionamento. Conte com o meu apoio para o que você precisar, conte com a minha ajuda de acolhimento naquilo que você necessitar. Me coloco à disposição sempre para vocês. Então, para as minhas alunas, eu sempre falo, eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Eu recebo mensagem de aluna, professora, me ajuda aqui essa prescrição, eu não estou conseguindo entender nada, essa letra desse médico. Professora, eu vou passar, vou fazer a prova lá de Brasília, me ajuda. Então, assim, é um vínculo que a gente cria com o aluno que eu vou me colocar aqui na posição que vai muito além da sala de aula. E você, na parte dos pré-vestibulandos, porque os meus alunos são mais um pouco mais adultos. Então, assim, eu lidava com algumas situações de particularidade da vida pessoal de famílias. Então, mulheres casadas, namoro, enfim, filhos. Mas na sua situação, eu acredito que você serve até de educador/psicólogo. Porque tem muitos alunos que confiam muito mais no próprio professor de situações em que certas coisas deveriam ser confiadas aos pais. Mas pelo receio, pela base medo, digamos assim, por medo ou receio de falar, nós acabamos virando psicólogo dos nossos próprios alunos. Isso é verdade demais, aí isso aí eu concordo contigo, assim, e a gente vê no dia a dia, né, ainda tem mais essa carga, né, para o profissional da educação, que na verdade não é bem uma carga, mas aí nesse lado eu realmente encaro como missão, né, como assim, nós nos formamos educadores, independente do princípio religioso ou do princípio que a pessoa tem ali ideológico, todo educador ele tem como uma das suas características o acolhimento, né? O acolhimento, isso aí, qualquer licenciatura que for fazer, no seu alojamento a gente tem isso como a formação de um cidadão, né? E essa parte é a parte até gostosa da profissão, porque e muitas vezes o aluno, o Raíra, ele até lembra das suas matérias, tal, mas o que vai marcar ele, professor, aquele dia que eu estava mal lá, você trocou ideia comigo e tal, me deu um conselho e tal, cara, isso me ajudou muito, pra você ver, né, a gente tem algumas respostas, mas as perguntas que ele tem, as angústias são outras, né, então o professor precisa também ter essa sensibilidade, né, é por isso que realmente eu bato na tecla de que realmente é o ministério, né, é o ministério mesmo, e é por isso que é tão importante, né? Esse profissional, esse ser humano, ele está bem, né? Ele está em vigor físico, em capacidade mental, para estar ajudando o aluno ali, né? E aí eu parto do pressuposto que o educador, ele é uma continuidade da educação que vem desde berço dentro de casa. Porque para benefício até do próprio educador, saúde mental, acolhimento, precisa ter essa continuidade da família. Por quê? Quando a família é totalmente assim, vou imaginar um cenário que é contra o professor, que, meu filho acima de tudo, digamos assim, entendeu? Meu filho acima de tudo. E você vê que os pais não falam a mesma linguagem do professor e do educador, há uma dificuldade tão grande, um desgaste tão grande, que o pós-pandemia só veio, digamos assim, já existia isso, e o pós-pandemia já veio absorver mais ainda, ou seja, desgastar mais aquilo que já estava desgastado. Sim, ele potencializa. Eu acho perfeito a sua fala. Assim, potencializou, né? Aquela dificuldade que já tinha, ela foi potencializada, né? No segmento em que eu trabalho, pelo menos, Raíra, que é o ensino médio, trabalho só em ensino médio, né? Eu vejo assim que houve um pouco dessa inversão e o pai, no cômputo geral, assim, eu vejo que ele é um pouco também, assim,
ele não tem muito domínio sobre o filho, não, sabe? A impressão que eu tenho é essa, assim, que no final das contas, o filho é meio que é ele quem dita as regras, né? E como o pai, no geral, a gente até como pai tem isso, minha mulher fala muito isso, né? Minha mulher fala assim que, nossa, parece que maternidade é sempre uma impressão que você está devendo para o seu filho, você poderia ser uma melhor mãe, poderia ser tal coisa e tal. E eu também tenho um pouco disso, assim, mas a gente tem que se policiar, né? Porque por mais que a gente tenha falhas, a gente está tentando dar o melhor, a gente está tentando buscar, está tentando fazer o melhor como ser humano para os nossos filhos, né? Talvez alguns pais, por não ter essa maturidade ou essa compreensão, por esse sentimento de culpa, e alguns, aí a gente tem que ser honesto, alguns realmente ele tem culpa, tá? Ele está devendo mesmo pro filho dele, assim. Ele tem outras prioridades que não é o filho. Aí, por esse sentimento que ele tem, ele é uma vítima do filho, assim. O filho é quem dita onde ele vai estudar, é quem dita qual vai ser o tratamento com o professor, é quem dita tal coisa, e aí acaba que o pai ele vai só para chancelar. Ele vai só para meio que, por ele ser o adulto, ele toma frente, mas ele toma frente já instruído pelo filho, e isso dificulta para a gente que está em sala de aula, o filho já ter essa compreensão de que ele domina o pai. Isso é muito difícil, porque você não tem um argumento contra o menino, assim, para tentar. Estou dizendo contra, mas para você orientar e falar, olha, a gente tinha isso como uma estratégia. Olha, vamos ter que chegar até seu pai. Só que não tem mais essa estratégia. Porque se chegar até o pai, ele fala, não, pode chegar até meu pai. Aí. Ele tem a fala, né? Tô nem aí. Vai adiantar. Tipo assim, o professor, na realidade hoje, deixou de ser autoridade. Porque na minha época como aluna, o diretor da escola tinha que pedir autorização para o professor de sala de aula para parar a aula para dar algum recado. O próprio diretor da escola tinha que pedir autorização ao professor. Então, eu fui educada, eu não sei como foi na sua geração, mas na minha, é que o professor era a autoridade máxima dentro de sala de aula. Não que ele, assim, autoridade, aquela coisa de ditadura, aquela coisa... Não, mas o que ele falou é ali. Obviamente que há exceções à regra, mas o bom educador, eu tô falando do bom educador, que tinha autoridade ali. Então isso se perdeu tanto, isso que você falou se perdeu tanto, eu fico até triste, porque não pode nem ter os dois extremos. Nem os pais autoritários demais sobre os filhos e nem os filhos com autoridade sobre os pais. Tem que ter aí um ponto de equilíbrio. Eu concordo demais, assim, e a minha análise pessoal é que isso foi acontecendo, o momento da transição, na minha opinião, foi quando o pai começou a ser refém do filho. Acho que ali deu B.O., sabe? Você falou da minha geração, por exemplo, eu morria de vergonha, é uma coisa que parece ser meio boba, assim, né? Não era medo, tá? Eu não tive, graças a Deus, não tive essa educação do medo, não foi assim a minha educação, né? Mas assim, eu tinha muito constrangimento em passar na frente da sala dos professores. Porque para mim ali era um lugar, rapaz, os professores estão ali, porque os professores são autoridade e tal. Sim, ele pode a mesma coisa comigo. É uma questão assim, de respeito. É uma questão de respeito. Isso. Não era medo, era um respeito. Eu é o professor. Eu jamais ia querer entrar em alguma discussão para que ficasse a minha palavra com a do professor. Agora, agora é a minha análise. Por que eu tinha esse temor? Porque eu sabia que na minha casa, a minha mãe, ela iria dizer, não, Rony, o professor tem razão. Não, que isso, ele é um adulto e tal. Para mim, muitos têm a teoria que é assim, ó. Olha, o trem começou a descambar na educação quando teve intervenção do Estado, quando teve tal coisa, e agora o pai não pode fazer, o professor ficou desautorizado. A minha leitura é assim, foi no momento em que os pais, eles foram perdendo a autoridade sobre os filhos, e a gente perdeu meio que essa moeda de troca, vai dizer, olha, seu pai vai ser alguém que nós vamos ter que acionar. E o filho, sabendo que o pai é só mais um que ele domina, aí ficou muito difícil. Em sala de aula ficou muito difícil, assim. São situações bem desafiadoras, sabe? São situações desafiadoras. E aí é a realidade, né? É o que nós temos para hoje, como dizem meus alunos, né? Só que tem para hoje, professor. Vamos aí, né? Se tem o limão, fala. Eu sei que, assim, essas pautas que levantamos tem muita coisa, muitas horas de discussão, mas para quem está nos assistindo, que mensagem que você pode deixar aqui pra gente? Assim, primeiro,
de verdade mesmo, assim, do fundo do coração, Raíra, o contato que você me fez, eu fiquei muito feliz, porque o espaço para a educação, nos meios de mídia, nos formadores de opinião, eles têm que existir, sabe? O espaço para a educação, para falar sobre educação, né? Eu, com certeza, fiz ali alguns encaixes, alguns desdobramentos, porque todas as vezes em que eu sou convidado para falar de educação, eu me sinto assim, me sinto privilegiado e me sinto como se fosse uma missão. Eu jamais vou falhar, porque eu tenho que ir nos lugares falar de educação. E ainda mais, eu acho muito bacana quando os espaços que são dados para falar de educação são espaços dados para professor falar, sabe? Assim, nada contra quem é coordenador, quem é diretor. Pelo amor de Deus, né? Estou dizendo assim, porque o professor, ele tem uma noção de educação que ninguém vai ter nunca. É igual assim, não estou aqui criando polêmica, né? Não tem como dizer que a relação de trabalho, de intimidade do enfermeiro e do técnico com o paciente é a mesma do médico. Não tem como, assim. É bem diferente, né? A relação é diferente. A importância do enfermeiro ali, não estou dizendo que o médico não seja importante, mas o enfermeiro técnico, ele está na linha de frente, ele está ali, ele tem noção do que acontece. Então, os espaços que se abrem para a educação, ainda mais com o espaço que a gente tem aí, nós somos, né, claro que a gente atinge todo o público, mas tem um público aqui que é um público adventista, né, que a gente tem aí esse suporte da igreja adventista e tal, a gente vai falar muito a esse público, eu acho como se fosse uma missão mesmo quando eu sou convidado para falar nesses lugares, porque para mim eu sou um representante da educação, eu amo a educação, eu vivo disso, eu pago as minhas contas, todo o patrimônio que eu tenho foi tudo na ponta do giz, e eu sou um professor, eu estou ali na linha de frente, e você vai perceber que as experiências que o professor conta, elas são muito, assim, às vezes são amargas, às vezes não é aquilo que a gente queria ouvir e tal, mas é a realidade. A gente vai dizendo assim, rapaz, vale a pena demais. Viu? Se você é um aluno que vai me ouvir e dizer, professor, mas eu estava até querendo ir para a educação, mas sei lá, vale a pena demais. Tá? Vale a pena ser educador, vale a pena estar na educação, vale a pena mudar vidas. Não é fácil, é um desafio estar em sala de aula, é um desafio para a gente, professor, é um desafio para a gente, para pais. Eu sou pai, eu sei que é muito difícil para a gente que é pai. Olha, eu tenho 3 filhos, menina, eu tô morrendo de medo, porque eu já não... A matemática... Lá vai eu de novo falar mal de matemática. Mas, Raíra, eu não tô dando conta de fazer as continhas de matemática do 5º ano, não. Aí ano que vem eu vou ter que contar pra quê? Porque acabou pra mim, foi meu limite aqui. Daqui pra frente eu vou ter que mal alguém. Então, o pai que busca ser presente, tal, é difícil você gerenciar em casa. Eu entendo os pais, sabe? Fazer tarefa de casa com o filho, cobrar do filho, é muito difícil, né? Então, falar de educação é falar sobre o professor que está aqui, louco para fazer do Brasil um país melhor, de criar cidadãos de destaque realmente, do pai que está ali também querendo o melhor para o filho, às vezes errando, mas errando querendo acertar, também do aluno que não pode ser submetido a essas pressões que vêm de fora, e aí a gente vai trabalhando de cá, o pessoal trabalhando daí, e no final vai dando certo. Deus vai ajeitando o que não dá pra gente fazer, né? Deus vai ajeitando, né? Com certeza. Rony, muito obrigada pela sua presença. Esse podcast, assim, foi fantástico e de grande valia. Tamo junto, tá? Obrigado pelo convite. Esquece da gente não, tá? Pode deixar. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.